E aí, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma aulinha. E bom, a gente estava falando sobre o Império Bizantino e a gente vai continuar falando dele de duas maneiras dessa vez, tá? A primeira maneira da qual a gente vai falar dele é a cultura que eles tinham, né? As tradições, tanto da igreja quanto a, o social, né? A questão do dia a dia deles. E depois eu vou fazer um resuminho de tudo, porque o Império Bizantino, a gente vai trabalhar ele de uma maneira mais ampla. Bom, pessoal, vamos continuar então aí. Então a gente vai falar um pouco aí sobre a cultura bizantina. O Império Bizantino, então, ele deixa esse legado cultural, né, de grandes obras aí pra gente. É, Sobretudo aí a questão de mosaicos, construções arquitetônicas, até hoje muito famosas questões arquitetônicas do Império Bizantino. É, Essas obras tinham como fonte principal, né, além da cultura romana. Bom, então continuando. É, Essas obras tinham como a fonte principal, além da cultura romana, né, as próprias questões do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, né. É, as culturas propriamente orientais, então a gente já está falando da questão oriental, né, a gente está falando aí de China, Japão, se bem que eles não conheciam o Japão, mas a gente está falando da Índia, da China, esses lugares mais orientais, Oriente Médio e tal, que era um lugar que eles tinham aí uma relação. A gente vai ver depois os árabes, né, eles tinham muita relação com os árabes, então eles vão ter essa questão também de misturar o Império Romano com os impérios orientais e fica uma coisa muito da hora. Enfim, a, uma dos principais vertentes, né, o helenismo, que a gente já viu lá do Alexandre o Grande. O helenismo, então, é uma cultura grega, só que ele era da região da Anatólia, que hoje é a atual Turquia, aonde tinha um cristianismo mais primitivo. Então eles vão juntando determinados fatores, igual o Império Romano, e vão constituir um novo tipo de cultura, um novo tipo de legado a ser seguido, ok? No âmbito da cultura bizantina, a pintura e a escultura tiveram um desenvolvimento muito importante, mas ela era muito limitada. Então, tipo, tem um desenvolvimento, tem uma estrutura, mas ela é limitada a um determinado ponto, ok? E isso é em razão principalmente a iconoclastia ou movimento iconoclasta, é, que a gente vai ver já o que é isso, tá? Beleza? Com calma. No reinado de Leão III, no século VIII, o culto às imagens de santos, representadas em ícones e pinturas e esculturas, foi oficialmente condenado. Então era proibido o culto a essas imagens, independente de onde sejam representadas. Porém, esse ato provoca uma imensa rebelião, que assumiu proporções de uma guerra civil dentro da cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. A gente vai ver, vou ler para vocês um relato do que aconteceu nesse édito iconoclasta publicado pelo Leão III. O imperador compeliu todos os habitantes de Constantinopla pela força e pela persuasão a deslocar as imagens do Salvador, assim como como as da sua Sagrada Mãe e de todos os santos, de onde quer que estivessem, o que é horrível de contar, e queimá-los pelo fogo no meio da cidade, assim como caiar, ou seja, preencher com cal, todas as igrejas pintadas, porque muito entre o povo da cidade recusaram o encargo de tal enormidade e foram submetidos a castigos. Alguns foram degolados e outros mutilados. Então, cara, olha só pra vocês verem como que esse negócio é louco. O Leão III proibiu todas as imagens. Todas as imagens foram jogadas no meio da praça e tacaram fogo nelas. E todas as igrejas pintadas por dentro foram preenchidas com cal, ou seja, para ficar branco e não aparecer.
e quem se revoltasse era degolado ou mutilado. Então, tipo, os caras da igreja, tudo bonzinho, vão lá e, tipo, ó, se é contra o culto da imagem, beleza, então a gente vai te degolar. É uma má interpretação muito grande da Bíblia, né? Então eles tinham uma visão muito errônea do que poderia ou não poderia ser feito. Mas isso daí justamente que a gente vai entender na Idade Média que isso deve se tornar algo muito comum. Depois da Idade Média a gente vai ver que durante a Idade Média e depois da Idade Média a gente vai entender o porquê que essas práticas eram tão comuns e porquê que a Bíblia era tão mal interpretada. Bom, a iconoclastia então só foi revista, né, e condenada no segundo concílio da Nicéia em 787 d.C. A despeito, né, da depredação de grande parte das imagens sacras bizantinas, é possível a gente verificar, né, naquelas que permanecem as características principais. Geralmente essas pinturas eram feitas com técnicas de ar fresco, né, a fresco, representando as formas humanas frontalmente, com posturas mais nítidas de clemência e piedade. E para tanto, por exemplo, as mãos eram pintadas sempre com simetria dos dedos, então os dedos eram simétricos. Os dedos eram representados do mesmo tamanho para que transmitissem a ideia de clamor e penitência, né? Então é uma visão, né, bem, sei lá, enfim. É, além das imagens pintadas, né, os mosaicos se destacaram, né, imensamente na cultura bizantina, chegando a ser aí, ao lado da arquitetura, o ponto alto da expressão artística dessa cultura. A igreja de Hagia Sophia, eu não sei como que se pronuncia isso em latim, mas é a igreja de Santa Sofia, localizada lá em Istambul, que é a antiga Constantinopla, é um exemplo da grandiosa arquitetura bizantina, sem contar com as artes, os vitrais, entre outras coisas. Mas, galera, uma coisa que eu vou pedir pra vocês fazerem, pra vocês terem o hábito da pesquisa. Pesquisem a igreja de Santa Sofia, porque é uma igreja maravilhosa, não tem como negar, é linda, 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 linda. Hoje existe a modificação dela, que a gente já conversou na aula ao vivo, que são 4 pilares, né, que vão ter, que são remetidos aí ao mundo dos árabes, né, que é o islamismo e assim por diante, mas foca no principal, que é a igreja de Santa Sofia. Também procurem, digitem aí no Google, Constantinopla Antiga. Possivelmente vai aparecer, ou melhor, cidade de Constantinopla Antiga, e vão imagens, possivelmente vai aparecer alguma imagem de uma representação do que foi e como era a cidade de Constantinopla. E por terceiro, e não menos importante, né, são essas 3 coisas que eu quero que vocês pesquisem. A terceira coisa para pesquisar é o seguinte: vocês vão lá e vão digitar Istambul, Istambul com I, tá? Istambul. E vocês vão ver como é a cidade atual. Então vocês vão ver a igreja de Santa Sofia, se vocês quiserem digitar antiga ou nova, vai aparecer ela. De ambas as maneiras. E depois vão procurar a cidade de Constantinopla antiga, obviamente, porque ela não existe, e a cidade de Istambul atual. Então a gente vai fazer uma comparação entre a antiga e entre a nova, e isso também tanto para a igreja, se a gente conseguir uma imagem dela antiga, quanto para a nova. Possivelmente no Google vai ter a representação de como ela era antigamente. Caso não tenha, não tem importância. Vocês vão conseguir ver a imagem de dentro dela, vocês vão conseguir ver várias imagens. Só se atentem. Acabei de achar aqui, tem sim a imagem antiga dela. Atente-se tudo. Tudo dela é original. A única coisa que é
não é igual assim ao que era no passado, são esses 4 pilares. Tirando os 4 pilares, tudo é igual, tá? Vocês vão achar a imagem dentro, o vídeo, vejam os vídeos, as imagens dentro também, é uma igreja maravilhosa. Acho que vale muito a pena vocês olharem, beleza? É isso, pessoal, por hoje. Até a próxima aula.